Bem, bom dia a todos. É um prazer retornar a Natal, terminarmos o curso do módulo 6 que nós iniciamos falando sobre as mudanças do CPC, especificamente na esfera recursal. Claro que agradecer a oportunidade de voltar a Natal, porque eu costumo dizer que nordestino, quando vem ao Nordeste, precisa apenas de um pretexto, não precisa nem de um motivo, porque a gente gosta sempre de estar ouvindo o sotaque característico do nordestino, sentindo o cheiro da terra, isso é muito bom. Então, toda vez que eu volto ao Nordeste, eu sou baiano, enfim, para quem não me conhece, e gosto muito de estar aqui nas terras nordestinas, e Natal e Rio Grande do Norte sempre me recebem carinhosamente, tenho vários amigos aqui há muito tempo, portanto, é mais do que um prazer, é uma satisfação enorme, uma alegria estar aqui mais uma vez em Natal. E dando continuidade ao nosso módulo sobre as mudanças que o CPC provocou, na verdade, 4 mudanças, né? 4 fontes: a Lei 13.015, o CPC, a Lei 13.467 e o projeto de lei, que ainda nem foi sancionado, de ontem, aprovado no Senado Federal, que provocará algumas mudanças, seguramente, no processo de trabalho, mais uma das mudanças que impactarão o andamento do processo. Sobre elas eu falarei um pouco mais adiante. Mas antes de nós reiniciarmos, eu queria que alguém me ajudasse aqui a lembrar onde é que eu parei, se alguém aqui fez o primeiro módulo, me desse uma ideia de onde eu parei, porque eu me lembro bem que essa parte introdutória eu já tinha falado, só não me lembro exatamente onde eu parei, né? Essa parte aqui de... Cheguei aqui? Eu acho que o senhor ia começar a parte de recursos em espécie. Pronto, ótimo. Falei sobre prevenção? Já falou. Aqui eu vou fazer uma alteração, essa parte aqui eu vou fazer uma pequena referência na atuação monocrática do relator. Eu não sei se cheguei a falar, mas que estava em outro módulo. Eu inverti aqui, eu vou falar, e aí vou adiante para os recursos em espécie. É importante que nós compreendamos a mudança estrutural que o CPC 2015 provocou na sistemática de julgamento dos recursos em geral. Vejam, o CPC provocou uma mudança muito grande na compreensão segundo a qual o relator só pode atuar de forma, portanto, monocrática, julgando em casos expressamente autorizados pelo Código. Antes do CPC de 2015, existia o artigo 557, que usava um conceito indeterminado: manifestamente improcedente, manifestamente inadmissível. Então, era uma regra cujo conteúdo era aberto e provocava e gerava a possibilidade de o relator, a partir desse conceito indeterminado de manifestamente improcedente, manifestamente inadmissível, julgar de forma monocrática. Se compararem a redação do artigo 932 do CPC 2015 com o anterior artigo 557, verão que há uma objetivação das hipóteses em que o relator pode atuar de forma monocrática. O que se quer dizer com isso? Que houve uma intenção do legislador em fazer com que os processos sejam julgados, na sua maioria, pelo colegiado e não pelo relator, monocraticamente. Isso foi uma diretriz que o Código estabeleceu. E agora, com a Lei 13.467, se introduziu o parágrafo 14 no artigo 896, que recupera um pouco esse caráter aberto que havia no artigo 557 do CPC. Ou seja, o que eu quero enfatizar é que muito provavelmente, e aí seria uma regra interessante, a fundamentação no julgamento monocrático, também no segundo grau, deve invocar, porque obviamente o juiz, para julgar de forma monocrática, no segundo grau, o relator, o desembargador e o ministro tem que ter uma autorização legal. Ele não pode simplesmente, porque a rigor, o órgão de segundo grau é sempre colegiado, a turma, a seção especializada, o órgão especial, o tribunal pleno.
Então, para que haja uma delegação de competência do órgão julgador de segundo grau, que é o colegiado, para o relator, tem que haver uma previsão legal. Eu não posso simplesmente invocar uma competência que não é minha, porque a competência é do colegiado. Então, as duas normas que delegam a competência ao relator estão exatamente no artigo 932 do CPC, que aí digo, é extremamente objetivo em dizer em quais casos o relator pode atuar, no artigo 1011 do CPC, 1011, que fala expressamente da apelação, 1011, e podem verificar que no inciso 1º diz nos casos expressamente previstos. Então, há uma referência de natureza objetiva para dizer nos casos em que o relator pode atuar, e aí se invoca, evidentemente, parágrafo 14 do artigo 896, também, que dá, evidentemente, que foi pensado e foi essa norma introduzida para o recurso de revista no TST, mas evidentemente pode ser invocado como fundamento de aplicação analógica para representar a delegação de competência ao relator desembargador no tribunal, também para julgar o recurso ordinário. Então, não basta apenas invocar como fundamento o artigo 1011, porque o artigo 1011 ele restringe de modo bastante claro as situações em que o relator poderá, na apelação, que é o correspondente ao recurso ordinário, julgar, e adiante nós veremos isso quando estudarmos o recurso ordinário, julgar a apelação. Vejam, recebido o recurso de apelação no tribunal, e distribuído, etc., o relator decidir-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do artigo 932, incisos 3 a 5. Se não for, inciso 2º, o caso de decisão monocrática, elaborará o voto, etc. Então percebam que o legislador ele foi bastante enfático em dizer que o relator só pode atuar de maneira monocrática em hipóteses expressamente previstas nos incisos 3 a 5 do artigo 938 do CPC. Qualquer outro caso se remeterá à solução da controvérsia para o colegiado, que é, obviamente, a turma julgadora, no caso dos recursos ordinário e agravo de petição, e no caso também do tribunal pleno, enfim, como forem as demais situações. E veio o artigo 896, parágrafo 14, e diz o seguinte: o relator do recurso de revista poderá denegar-lhe seguimento em decisão monocrática nas hipóteses de intempestividade, deserção, irregularidade de interpretação ou de ausência de qualquer outro pressuposto extrínseco ou intrínseco de admissibilidade do recurso. Então percebam que aqui é um caráter mais aberto. Qualquer outro pressuposto extrínseco, qualquer outro pressuposto intrínseco do recurso, o relator pode atuar de maneira monocrática. Então a sugestão que eu apresento para vocês, claro, é só uma mera sugestão, é quando, enfim, discutirem com o desembargador ao qual se vinculam, mas sugerir que na fundamentação, no dispositivo, aliás, da decisão monocrática, se faça referência ao artigo 1011 do CPC, quando for hipótese expressamente mencionada, incisos 3 a 5, e não sendo essa hipótese, se invoque por analogia o parágrafo 14 do artigo 896, combinado com o artigo 932 do CPC, que é o que define os poderes do relator, para que se possa fundamentar a decisão, invocar um dispositivo, no sentido de indicar qual é o dispositivo legal que autoriza a atuação monocrática naqueles casos em que se está agindo, claro, se remeter ao colegiado. Porque, claro, todos nós sabemos que a decisão do relator é impugnável via agravo interno. Então, essa referência eu quis fazer porque não me pareceu que eu tivesse mencionado quando eu fiz essa observação aqui. Uma coisa também que eu quero chamar a atenção, porque tem havido muita discussão agora, por conta das leis 13.429 e 13.467. Nós temos enfrentado no tribunal vários requerimentos de empresas em ações, especialmente ações civis públicas, envolvendo o tema terceirização, a alegação de mudança de fato superveniente, mudança de direito superveniente. Antes de você lembrar, o artigo 460 do CPC, se não me falha a memória,
73, a gente lembra muito do Código anterior, portanto não sei ainda qual é o artigo do novo Código, mas aquela norma que trata da decisão continuativa, a decisão que rege relação continuativa, a decisão que projeta efeitos para o futuro. Essa decisão, sabemos todos no artigo, é o artigo 460, o atual artigo, deixa eu conseguir localizar, o atual artigo, vou procurando aqui, 460, não. Esse artigo 460, que era exatamente o dispositivo que fazia referência à coisa julgada, a exceção à coisa julgada, diz que, ou dizia, e o Código Novo reproduz, que a coisa julgada, enfim, aquele efeito que torna imutável a decisão e gerando efeitos, inclusive, fora do processo, não produziria efeitos se, em se tratando de relação jurídica continuativa, houvesse mudança no estado de fato e de direito. Então, o juiz ainda analisaria as mudanças posteriormente. É o caso, por exemplo, de uma decisão que condena ao pagamento de danos morais, ressarcimento de danos materiais, e que o empregado, vítima do acidente, venha recuperar sua capacidade laboral ou venha agravar, a lesão se agrave. Então, a pensão que foi estabelecida, por exemplo, para um percentual menor, mas a lesão se agravou, ele pode ingressar com ação revisional. Eu até entendo que precisa de uma ação, é uma própria petição nos autos da execução, porque a decisão executada é aquela que foi proferida, que gera os efeitos para o futuro, e nessa decisão requerer ou a majoração da pensão, em caso do empregado, ou o contrário, o empregador requerer a redução da pensão, porque o empregado obteve uma melhora, o dano, a incapacidade que era total passou a ser parcial, e por isso ele requerer a revisão da coisa julgada. Isso não tem não havia nenhum obstáculo anteriormente, se preservado hoje. Então, tem havido muita discussão já no tribunal de empresas ingressando com petições nos autos, arguindo fato superveniente, sob a alegação de que a Lei 13.429 e a Lei 13.467 alteraram a compreensão jurídica da terceirização de serviços, admitindo-a como legal, como lícita, em detrimento da decisão anteriormente proferida, que, obviamente, a considerou ilícita, porque essa era, estou me referindo à atividade fim, claro, né? Essa era a compreensão da nossa jurisprudência. E nós temos enfrentado isso, e ontem mesmo julgamos um caso na SDI 1, portanto, é importante a referência por conta desse na SDI 1, em que nós rejeitamos o requerimento, dizendo que a lei produz efeitos prospectivos. A lei não produz efeitos retroativos. Ou seja, a terceirização que até ontem, dia 10 de novembro, era ilegal, não se transformou em legal nos contratos anteriormente executados. Porque se um trabalhador terceirizado era utilizada a sua mão de obra em atividade fim, e se a nossa jurisprudência entendia durante décadas que era ilegal essa forma de terceirizar serviços, obviamente que esse contrato já era ilícito, já era ilegal a terceirização. E nós todos reconhecemos que, em sendo ilegal, forma-se o vínculo direto entre tomador e trabalhador, que passa a ser empregado. Ora, se ele já era empregado, a tomadora antes, e claro que nós temos que reconhecer que a lei jamais poderá produzir efeitos para o passado, e se a situação consolidada era esta, não pode agora a lei retrotrair os seus efeitos para transformar ilícito o que não o era e, consequentemente, gerar efeitos posteriores. Existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal muito importante que eu recomendo a leitura. É uma decisão que os mais antigos aqui, certamente só eu me lembro desse fato, os aqui são jovens nessa sala, mas vão se lembrar, antigamente existia o chamado contrato de financiamento habitacional o reajuste gerado pela equivalência salarial. Então, você tomava um empréstimo da Caixa Econômica Federal para comprar um imóvel, firmava um contrato e o reajuste da prestação era vinculado ao percentual do seu aumento de salário. Se tivesse aumento grande, ótimo, mas a prestação também aumentava muito, proporcional ao seu aumento de salário. E em 1900, se não me falha a memória, 80 e cacetada, 87, sei lá quando foi, houve uma lei que modificou o critério de reajuste para reconhecer, afastar esse critério, dizendo que a partir de agora, a partir de então, seria o critério determinante seria a inflação, enfim, a variação da moeda.
E houve uma ADI, a ADI 433, anota esse número e leia esse acordo, que é muito interessante. Nesse momento agora, então, ele se torna decisivo. Evidentemente, claro, estou me referindo a uma decisão histórica no Supremo, pode ser que hoje o Supremo não mais pense assim, mas enfim, nós temos que mencionar. A ADI 433, julgamento pelo Tribunal Pleno, relator ministro, se não me falha a memória, Nery da Silveira. O relator agora me fugiu, mas é 433, Tribunal Pleno, se não me falha a memória, Nery da Silveira. Esta ADI enfrentou exatamente o caráter retroativo de uma lei e a segurança jurídica e a proteção constitucional ao direito adquirido. E ela reconheceu, em síntese, o seguinte: ela reconheceu, citando a doutrina, inclusive francesa, e faz um acordo muito, muito bem escrito, exatamente estudando o que é retroatividade de uma norma. E ela diz, claro, existem 3 tipos de retroatividade, que eles chamam de retroatividade mínima, média e máxima. E diz que também é retroativa uma lei quando ela procura reger efeitos futuros de fatos passados. Ou seja, esta é uma compreensão que nós não temos, e exatamente porque, neste caso, se reconheceu que esta lei que foi questionada procurava reger efeitos futuros de fatos praticados ao tempo em que vigia outra norma, foi tida como inconstitucional. Então, este acordo é um acordo muito interessante porque ele faz uma análise bem detalhada do que é, segundo a doutrina clássica e também segundo a compreensão do Supremo Tribunal Federal, e obviamente aqui enfrentando matéria constitucional, o que era a proteção constitucional do direito adquirido na perspectiva da retroatividade da norma jurídica. Então é muito importante essa decisão e vale a pena ser lido esse acordo, que é um acordo que é bastante didático e por isso mesmo agora, no momento atual, se torna extremamente importante na compreensão do Supremo Tribunal Federal. Evidentemente, estou me referindo a uma decisão histórica, que pode ser que hoje o Supremo não tenha esta visão, mas enfim, cabe a referência. Você ia perguntar ali atrás? Não, se não me engano, a possibilidade da ação revisional, acho que era 471 no artigo 55. 471? Ah, pronto. Melhor. Obrigado. 471 hoje, que a gente até decorar o CPC novo. Ah, aqui é o 505. Pronto, beleza. Obrigado. É o 471 mesmo. É o 505. Nenhum juiz nesse ponto não teve nenhuma mudança, a não ser de redação, uma redação para aperfeiçoamento da redação. Nenhum juiz decidirá normalmente as questões, salvo se, em estado de transação continuativa, sobrevier mudança do estado de fato ou de direito. Então, é exatamente essa discussão. A mudança do estado de direito numa relação continuativa, que obviamente enfrentaria questões já decididas. E, no caso, por exemplo, de ontem, era uma decisão de uma ação civil pública que proibia determinada empresa de contratar em atividade fim, dizia quais eram as situações. E ela queria que o Tribunal Superior do Trabalho dissesse que a partir de agora se tornou lícita, disse eu, que fiquei quem foi relator do caso, é matéria para execução. Cabe ao juiz da execução verificar se e quais atividades podem ser terceirizadas ou não e quais consequências à luz da decisão já proferida poderiam ser admitidas ou não no caso concreto. Então chama atenção para essa hipótese de fato novo, vai ser muito discutida agora. Chegamos então ao recurso ordinário. Bom, o recurso ordinário, ele sofreu, à luz do CPC, que equivale à apelação, evidentemente todos nós sabemos, uma mudança significativa na estrutura normativa do CPC, dela ou ela parcialmente aplicada ao processo do trabalho. E agora, com a transcendência, sobretudo, que foi um pressuposto novo estabelecido para o recurso de revista, o recurso ordinário passou a ter uma importância absurda dentro da sistemática do exercício do duplo grau de jurisdição, que vai ser seguramente a última chance que terá a parte para corrigir eventual injustiça cometida no caso concreto. Daí, então, o papel dos senhores se torna extremamente mais relevante, se já não era, na compreensão do caso. Porque vejam, a partir de agora, no modelo adotado pela 13467, que o tribunal ainda vai, hoje deve ser publicado, hoje ou amanhã, o regimento novo do TST. Foi aprovado na última terça-feira, estava para a redação final,
redação final nós aprovamos e a comissão regimental iria se reunir ontem com o presidente para apresentar sugestões de redação, mas redação apenas de alguns dispositivos, correção de texto. A discussão toda já foi concluída, o regimento já foi aprovado pelo Tribunal Pleno na última terça-feira, portanto, entrar em vigor ou esse final de semana, na próxima segunda-feira. E verificarão, os senhores, que a partir da Lei 13.467 se estabeleceu um novo pressuposto específico do custo de vista, que é a transcendência. Então, a partir de agora, e é uma questão, repito, que ainda no tribunal é muito sensível, é um assunto bastante delicado de ser tratado, é o tribunal quem escolherá quais recursos irá julgar. Ou seja, então, dos 100 mil que chegam a cada ano, nós podemos escolher 10, 15, 20, esses aqui têm transcendência, vamos julgar, e os demais não serão julgados. Eu vou mostrar aqui um pouquinho o rito procedimental. E os senhores verão, por exemplo, que o controle da admissibilidade de recurso de revista feito pelo regional passou a ter uma importância muito maior, porque da decisão do relator do TST em agravo de instrumento que não admitia transcendência, não há recurso. A decisão é irrecorrível. Há recurso no recurso de revista. A decisão denegatória do recurso de revista do relator do TST que negar a transcendência, isto é, não reconhecer a transcendência como pressuposto que autorizará o conhecimento do recurso de revista, é impugnável via agravo interno para a turma. Mas se for em agravo de instrumento, não tem recurso. Então imaginem então, os senhores e as senhoras, a importância do julgamento no segundo grau. Porque vejam, o julgamento do segundo grau então terá uma voz definitiva na causa. Porque se o presidente do tribunal, que obviamente representará em tese o pensamento do regional, trancar o recurso de revista, o agravo que vier a ser interposto de instrumento, o relator pode simplesmente homologar a decisão de admissibilidade do presidente do tribunal e aí a causa estará definitivamente resolvida e julgada. Portanto, eu quero fazer esse preâmbulo para mostrar a importância da atuação do segundo grau, porque se os tribunais de segundo grau eram, como são, tribunais de justiça às partes, já que tribunais superiores são cortes de precedentes, lá não se faz justiça. Quem pensar que o TST é o tribunal que atua como terceira instância está equivocado. O tribunal tem um papel apenas de estabilizar o sistema jurídico. Às vezes, nessa tarefa, até faz justiça, mas não é o seu papel. Porque, a rigor, é um tribunal que deve enfrentar teses, não deve julgar casos. E esta compreensão era incipiente antes de 2015. Há trabalhos que já sustentavam esse papel do TST como porto de precedentes e, posteriormente, com o Código de Processo Civil de 2015, aí não há mais nenhuma dúvida, e antes mesmo dele até com a Lei de 3.015/2014. Então, esse preâmbulo serve para alertá-los, aí o alerta aqui é no bom sentido, claro, não é nenhum puxão de orelha, ao contrário, é enaltecer e valorizar a atividade do julgamento no segundo grau. E são os senhores que estão na linha de frente. É os senhores que farão a compreensão do caso e é um desembargador. O caso aqui é este. E se ele confia no relato feito por um assessor ou por um assistente, ele sabe que o caso é este. E a solução proposta será aquela que o assistente ou assessor levar para ele. E ele, obviamente, pode discordar e orientar em sentido contrário, mas a relevância da compreensão da causa, que se extrairá do relato feito por quem examinou os autos, quem vasculhou as folhas, extraiu a compreensão, tem uma importância muito grande a partir das mudanças que vieram na 13.015, CPC e Lei 13.467. Dentro desse conceito que eu defini agora, dessa estrutura de procedimento. O segundo grau julga, revendo a prova e define o caso é este, o registro fático é este, e doravante não há mais o que se discutir. E outro ponto importante também, que eu faço também questão de frisar, e depois a gente avança um pouco mais, assim, vai com um pouco mais de velocidade, mas eu preciso agora fazer algumas ponderações introdutórias dentro dessa ideia da atuação do segundo grau, é a importância que há no chamado registro fático feito no acórdão de segundo grau. As pessoas não fazem ideia do que essa expressão significa no Tribunal Superior do Trabalho. Ou seja, há uma discussão, e ontem quem assistiu à sessão da SDI pode verificar, de vez em quando tiver nada para fazer, e não tiver programa melhor, claro, né? Dê uma entradinha na internet e veja sessões ao vivo, que é interessante. No início da manhã, sobretudo, que é onde tem os debates, onde tem as citações orais, etc. Podem verificar que todo caso em que se discute a aplicação da chamada súmula 126
É confusão. É confusão. Por quê? Porque a súmula 126 é aquela que barra a revisão do quadro fático. E há a possibilidade de que a turma do TST aplique mal a súmula 126, ou seja, reveja o quadro fático. E é sempre delicado porque nós estamos revendo decisão do grupo de colegas que atuaram na turma. E, obviamente, que atuou o grupo na turma. E, às vezes, o grupo fica bem enfurecido, né? Mas, peraí, você saiu essa... E aqui, ó, não é no sentido, assim, no sentido mesmo de um bom diálogo, de um bom debate, porque a compreensão foi diferente. E vejam que vão ouvir isso de várias maneiras, a seguinte expressão: se o Tribunal Regional consignou este fato, ele é imutável. Se foi dito aqui que o empregado tinha hora extra, não tem como o TST dizer o contrário. O tribunal pode fazer o reenquadramento jurídico do fato, mas não pode dizer revendo o fato ou revendo prova. Exemplo, pode até ser que esteja, isso é muito comum da seguinte maneira: tem depoimentos transcritos no acordo regional. O relator daqui transcreveu isso, aquilo, e no final disse: por tais razões, entendo, por exemplo, que não há relação de emprego. Aí a parte alega, obviamente, o contrário, né? O reclamante alega o contrário. E invoca como fundamento do recurso de revista os depoimentos transcritos no recurso de revista. No acordo regional, no acordo do TRT. E vai ao TST, a turma, em alguns casos, analisando esses mesmos depoimentos, dizem: não, a partir desses fatos aqui relatados, eu concluo de modo diverso. E aí tem sempre confusão, porque um grupo de ministros entende que seria revisão da prova produzida, porque o relator no Tribunal Regional ponderou vários outros elementos, pensou respostas diferentes daquelas que o TST escolheu, e essa é sempre uma matéria delicada. Portanto, os senhores não fiquem com raiva quando a parte opuser para pedir que seja registrado o fato no acórdão, porque quando isso não acontece, lá só tem um caminho: alegar nulidade de julgamento por negativa de pressão jurisdicional. E outro ponto também importante que precisa ser dito: o voto vencido. O voto vencido passou a ser obrigatório, a sua juntada ao pé do acórdão. Não é uma faculdade do voto vencido do seu autor. Agora é obrigação legal. E ainda tem um detalhe: às vezes o quadro fático do voto vencido é muito mais rico do que o do voto vencedor e pode ser utilizado, a não ser numa única hipótese, quando houver divergência entre relator, claro, e voto vencido, que prevalecerá o quadro fático do relator. Então, feita essa introdução, vamos verificar então em que houve mudanças na apelação correspondente à apelação ao nosso recurso ordinário e quais delas se aplicariam ao processo do trabalho. Primeira grande... Ministro, a ausência dessa juntada de voto vencido gera nulidade? Sim, gera. Chegando ao TST, o TST anula o Não, acordo? se a parte houver... Porque aí já é uma questão de pré-questionamento, né? Certo. Que ela tem que opor embargos aqui no tribunal para arguir nulidade. Certo. Para poder o relator, então, o presidente, determinar a juntada do voto vencido. Porque o voto vencido é juntado obrigatoriamente, por quê? Porque a matéria dele contida agora é considerada pré-questionada. Então, por isso que o voto vencido tem que ser juntado, porque às vezes a tese do recurso está no voto vencido. E ele precisa, veja, um caso muito simples: responsabilidade civil objetiva ou subjetiva. O relator entendeu que era subjetiva, imaginemos, e por isso, não havendo culpa, indeferiu a pretensão. O voto divergente sustentava a tese oposta, que era objetiva e que por isso não precisava, claro, análise de culpa. Foi vencido. Esta tese da responsabilidade objetiva, se não tiver ajuntado o voto vencido, o relator não vai fazer referência, obviamente que não, porque o fundamento predominante no julgamento foi o dele, de culpa. Mas a tese, a parte que quer levar ao TST, ela só tem um jeito de levar a tese, pré-questionando o tribunal, né? Porque se pronuncie sobre a alegação de que quais foram os fundamentos que ele utilizou para rejeitar a tese de que era objetiva. E esta tese está onde? No voto vencido. Por isso que o Código diz que o voto vencido é juntado de forma obrigatória e se considera pré-questionada toda a matéria nele contida. E não somente isso, às vezes o relato fático do voto vencido é mais detalhado, é mais rico em informações. Vejam, não discrepando nesse caso, porque o fato era o mesmo. Vamos imaginar um caso muito simples: motociclista. O sujeito era motociclista,
do correio, ou fazia entregas na rua. E nós sabemos, todo tribunal tem jurisprudência consolidada, que nesse caso é objetivo de responsabilidade. Por quê? Por conta do risco da atividade. Vamos imaginar que mas aí o relator disse lá no voto vencedor, não, porque na verdade não houve culpa, não houve prova de culpa da reclamada, por essa razão aconteceu um acidente ao trafegar na rua, por essa razão não há reparação de danos a ser deferida. Mas o vencido disse, detalhou o acidente, como aconteceu, estabeleceu estatísticas de como aquela empresa, digamos, que houvesse má conservação de veículo, enfim, dados quaisquer, que enriquecessem o registro fático e também justificassem a tese que ele, voto vencido, acolheu, nesse caso, objetivo de responsabilidade. Se eu não tiver como... Porque antes o que acontecia? Ia ao TST e o TST olhava o processo, mas aqui não tem nenhum registro da tese no regional. Como o regional não acolheu a tese e não há emissão de tese para que, lembrem, pré-questionamento é o questionamento prévio da tese jurídica. O nome já diz. Ora, como eu não pré-questionei, não posso levar a tese para o TST. Então, hoje já é a nulidade, tranquilamente, a partir do Código Novo. Então, vejam, uma mudança interessante que já havia na doutrina e que o Código incorporou de modo definitivo é a chamada teoria dos capítulos da sentença do professor Cândido Dinamarco, que a devolutividade ao TRT somente ocorre dos capítulos impugnados. Efeito vertical e efeito horizontal. O efeito vertical, chamado efeito em profundidade do efeito devolutivo do recurso ordinário, alcançará todos os fundamentos relativos ao tema, vírgula, relacionados ao capítulo impugnado. Não há, assim, para quem pensasse, apesar da devolutividade ampla, que é intrínseca, que é natural, que é própria do recurso ordinário, o efeito horizontal desta devolutividade só alcança os temas objeto do recurso ordinário. Súmula 422. O tribunal relativizou a aplicação dessa súmula ao recurso ordinário para dizer o seguinte, eu não preciso a parte impugnar com profundidade para efeito de dialeticidade. Se ela impugnou o tema, o tribunal tem que examinar. Ainda que não analise, não tenha impugnado a parte, todos os fundamentos do primeiro grau em relação ao deferimento ou não da parcela. Mas se a parcela for objeto de impugnação, o tribunal terá a autoridade para rever não apenas os fundamentos que o primeiro grau acolheu ou rejeitou, mas também quaisquer outros que ele não tenha examinado, desde que, friso pela quinta vez, se refira ao capítulo impugnado. Por que isso é importante? Pela IN 40. A normativa 40, ela acabou com a admissibilidade por extensão do recurso de revista, que eu adiante falo um pouco mais sobre isso, ok? Primeira mudança, limitação ao capítulo, adotando expressamente a teoria do professor Dinamarco, os capítulos da sentença, em que eu dividirei por temas, que é, aliás, a nossa grande realidade de julgamento na nossa instituição. Um ponto também importante é a inaplicabilidade do artigo 1010 do CPC, parágrafo 3º, que acabou com o juízo prévio de admissibilidade da apelação. Entendeu-se, aí foram dados estatísticos, que os recursos gerados de provimento para rever a admissibilidade não mais justificariam a sua manutenção no processo civil. Então, hoje, ela é interposta no primeiro grau, é feito o processo de contrarrazões e remetido sem nenhuma análise da sua admissibilidade para o TRT. E aí quem faz a admissibilidade é o relator. E claro, analisando, e o fará, analisando os pressupostos de admissibilidade do recurso. Isso acabou no processo civil, mas se entendeu que, como uma referência expressa na CLT, quanto a esse juízo prévio feito pelo segundo grau, no nosso caso, o presidente do tribunal, se manteve este exame preliminar de verificação dos pressupostos relativos ao recurso que foi interposto, ok? Essa mesma referência podia ser discutida em relação ao primeiro grau. Manteve-se também a mesma regra de que o primeiro grau faz a admissibilidade prévia do recurso de apelação, no nosso caso, do recurso de revista. Manteve-se também o efeito devolutivo do recurso ordinário, que é uma regra já tradicional nossa, isto é, a decisão, em princípio, produz efeitos, salvo se houver a concessão em tutela de urgência de efeito suspensivo, demonstrada, claro,
os pressupostos relativos ao seu cabimento, à sua concessão nos autos. Vai surgir certamente uma dúvida pela regra que disciplina no CPC a competência para a concessão de efeito suspensivo. Porque vejam, como o CPC acabou com a admissibilidade prévia no primeiro grau, quem examina isso é sempre o tribunal, ou o presidente ou o relator. Vejam, não é mais o juiz de primeiro grau a quem a apelação é dirigida que faz esse juízo prévio de admissibilidade de efeito suspensivo ou não e defere um pedido cautelar que a parte requereu. Bom, se isso é assim, lá tem lógica, porque quem examina é o relator ou o presidente do tribunal entre a interposição e a distribuição. A meu sentir, nós podemos utilizar como referência analogicamente a regra do artigo 1029 do CPC, parágrafo 5º, que é a regra que estabelece a competência para examinar esse pedido nos recursos especiais. Leia-se recurso de revista. Recurso de revista. Por quê? Lá diz mais ou menos o seguinte: de quem é a competência? É do tribunal de segundo grau até a publicação do despacho de admissibilidade. Será do presidente dali até haver distribuição. E será do relator, então, daí por diante. Vejam, como no CPC não há mais o prévio exame da admissibilidade da apelação, estou examinando aqui do primeiro para o segundo grau, ok? Então, do primeiro para o segundo grau, utilizando esta referência, a meu sentir, podemos entender o seguinte: até a publicação do despacho que recebe o recurso seria do juiz de primeiro grau. Ao receber, ele diz, com efeito suspensivo ao recurso. Publicado o despacho, por simetria, passará a ser o presidente do TRT a competência. Distribuído, aí não há nenhuma dúvida, será do relator, ok? Mas vejam, nós estamos utilizando como referência analógica o dispositivo do Código que prevê essa distribuição de competência para o recurso de revista. No nosso caso, em relação ao Código de Recurso Especial. Por que isto é importante? Porque é a competência definida para efeito suspensivo ao recurso de revista. E imagine a obrigação de fazer. Um caso interessante, uma decisão de vários tribunais, foi uma ação civil pública ajuizada no Brasil inteiro, que determinou que o shopping center construísse creche para filhos de empregadas do shopping, empregadas dos lojistas e empregadas das empresas terceirizadas. Construção de creche. E as empresas de shopping center, nesses processos, entraram com pedido de suspensão da decisão, efeito suspensivo, porque a própria convenção coletiva e a CLT prevêem a possibilidade de substituição dessa obrigação de fazer por pagamento de auxílio creche, ou também creche conveniada, isto é, não precisaria construir a creche. E havia uma multa de R$50 mil, caso não fosse cumprida a decisão. O que aconteceu? No final do ano passado, no período do recesso, aí foi deferida a tutela julgada no primeiro grau, requerido efeito suspensivo, o tribunal, o juiz de primeiro grau indeferiu, o recurso ordinário, o tribunal julgou, manteve a decisão, a parte então requeriu efeito suspensivo do recurso de revista. E o fez, requeriu, o tribunal, por alguma razão, imaginando eu aqui no recesso, algo que foi, não despachou a revista. E aí ficou, o que ela foi? Foi ao TST. E o presidente do tribunal, no recesso, deferiu a tutela em janeiro, a tutela para suspender a obrigação de fazer. Quando foi distribuído o processo, caiu para mim, eu propus, o órgão especial julgou, dizendo que ele não era competente. Por quê? Porque não tinha ainda sido publicado um despacho que admitia o recurso de revista. Isso já era decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo entendia que o que faz instaurar a competência do Tribunal Superior é o recurso ser recebido, porque até então não tem jurisdição do Tribunal Superior. Tanto é verdade que o recurso pode não ser recebido e a parte não é gravada de instrumento. Isto é, não se transfere a competência para o TST pelo fato de ter sido interposto o recurso. É o despacho que recebe o recurso, que aí sim instaura a jurisdição do TST para examinar o caso concreto. Então, o que aconteceu? Foi julgado o gravo interno, procedente, para dizer que era incompetente, mas nesse espaço de tempo foi publicado o despacho, a parte renovou o pedido e aí foi dada a tutela de cautelar para suspender os efeitos até que se julgue o mérito da causa. Então vejam
que é uma diferença sutil, mas muito importante, porque competência é norma de ordem pública, porque ela define juiz natural. Eu não posso escolher quem vai julgar a minha causa. Seria muito bom, né? No universo de Moranguinho, se as minhas causas julgam os juízes que eu sei que julgam, que acolhem a minha tese, as dos meus inimigos vão distribuídas todas para as causas dos juízes que não acolhem as minhas teses. Isso não tem sentido, né? Óbvio que não. Então, nesse mundo que nós vivemos, a lei diz que a garantia, a Constituição diz que a garantia constitucional, o juiz natural. Então, distribuído regularmente, e a competência só passa a ser do Tribunal Superior do Trabalho quando o recurso de revista, então, é recebido. E aí já falei sobre isso. A referência que está aqui, no artigo 1011, os casos em que o relator pode julgar a apelação, leia esse recurso ordinário de maneira unipessoal ou monocrática, e verificarão que há sempre, vejam, a ausência de impugnação específica de fundamento da decisão recorrida, com observação do que nós entendemos o que é essa impugnação específica para a súmula 422, há uma relativização desse rigor na aplicação dessa norma, e se verificarem depois, todas as demais decisões, as demais hipóteses, se baseiam em precedentes judiciais de maneira de cumprimento obrigatório, né? E aí também ele pode, já de imediato, julgar, né, o processo de maneira monocrática, também é autorizado quando houver extinção, enfim, os casos em que a própria lei autoriza. Quero chamar a atenção para uma novidade que o Código de Processo Civil introduziu, relacionada ao que nós já falamos antes, do princípio da primazia da decisão de mérito, que é uma regra fundamental, um princípio fundamental que foi introduzido no novo Código, a partir do qual se está a compreensão de que se deve sempre julgar o mérito da causa e nunca permanecer com o processo com decisões meramente processuais. O Código diz, né, autoriza expressamente no artigo 1014, parágrafo 3º, que se houver questões novas que surgiram a partir do julgamento de primeiro grau, elas poderão ser aduzidas. É uma novidade interessante porque ela amplia a possibilidade da cognição já na esfera recursal, o que diz o artigo 1014 do CPC. As questões não propostas no juízo inferior poderão ser na apelação se a parte provar que deixou fazer por justo motivo ou de força maior. É um pouco relacionada também à questão do fato novo. Aqui, só para a gente entender um pouco esse universo de cognição, que nós temos uma restrição quanto à ampliação no segundo grau. O agravo de petição, e aí ele sofre também uma mudança interessante, já agora, em primeiro lugar, com o cabimento no julgamento dos incidentes de resolução, os incidentes de consideração da pessoa jurídica. Esse foi um incidente que o Código estabeleceu, o Código introduziu em 2014, a CLT, desculpa, em 2015, e aí se qualquer um dos senhores conversarem com qualquer pessoa que atuou no processo de elaboração do Código, vão ouvir dizer uma frase que é muito comum. Esse se chama dispositivo juiz do trabalho. Há alguns dispositivos no Código que tem nome, tem endereço, assim, tem destinação específica. Este foi um dispositivo criado exatamente para conter, estou dizendo que eu vi de várias pessoas que atuaram no projeto de elaboração do Código, de conter a atitude do juiz do trabalho que simplesmente constrangia o patrimônio do devedor subsidiário sem que ele desse o prévio direito ao contraditório. Um caso real, aliás, se observarem, verão isso muito comumente no Tribunal Superior do Trabalho, em alguns tribunais, como o Tribunal de São Paulo. O que acontecia lá? Lá em vários outros casos do Brasil. Eu não vou entrar no mérito da pessoa do devedor, se agiu de má fé ou agiu de boa fé, porque para mim o processo de execução é uma anomalia. Eu sempre vejo como uma anomalia. Por quê? Porque a rigor não tem sentido. Até a liquidação eu acho razoável que se discuta, mas depois que a decisão transitou em julgado, que a parte exerceu todos os seus recursos, que discutiu toda a matéria controvertida, que o tribunal, enfim, decidiu, que exerceu o contraditório pleno com o recurso admitido e julgado, ou não julgado, enfim, e depois definiu quanto ela deve, num estado de compreensão natural da vida cotidiana, era meter a mão no bolso e pagar. Então, a execução já é um processo atípico e, por esta razão,
não pode ser compreendido esse processo senão como uma anomalia. E por isso mesmo, não há igualdade de armas na execução. O privilégio é do credor, que é alguém que já obteve a tutela a partir de uma decisão transitada em julgado e que o devedor está retardando de forma injustificada a decisão ser cumprida. Eu até admito que isso possa avançar um pouco mais na liquidação, se obviamente não se tratar de sentença líquida, né? Claro. Mas depois que o tribunal decide, depois que as partes discutem, que as teses são debatidas, que as provas são produzidas, enfim, que a causa chega ao seu fim, não haveria mais espaço para que, como encontramos hoje, se leve até a última instância o retardamento no atendimento àquilo que foi objeto da decisão. E por conta disso, o que acontecia? Mas veja, então a minha premissa é: a execução é um processo coativo voltado para satisfazer a decisão transitada em julgado ou nos casos em que a lei excepcionalmente autoriza a prática de atos em execução provisória, mas que tem como pano de fundo satisfazer a obrigação que a decisão estabeleceu. Por isso mesmo, quanto mais efetiva e quanto mais rápida for, melhor atenderá ao comando da duração razoável do processo e do acesso à justiça, porque eu entendo que acessar a justiça não é apenas bater as portas, é sair dela, que muitas vezes é muito mais difícil do que chegar nela, com a pretensão atendida de modo pleno. Porque é muito fácil nós analisarmos a compreensão de que o direito do acesso à justiça é uma garantia constitucional segundo a qual nenhum obstáculo pode ser constituído pelo legislador ordinário para impedir, obstaculizar que a parte possa exercer o direito de ação. Perfeito. Isto é muito claro. E estamos vendo isso agora, de maneira, digo eu, lamentável, em decisões de colegas juízes de primeiro grau que estão extinguindo o processo em resolução do mérito, ações propostas antes da Lei 13.467, que não tinham petição inicial líquida, determinando que se retroaja a lei processual, rasgando toda a proteção que está no nosso sistema jurídico, inclusive na doutrina, que considera claramente a teoria do isolamento dos atos processuais. Eu não posso agora voltar ao passado para determinar que um ato já praticado, petição inicial, portanto, ajuizada, segundo as normas da época, eu considero isso uma aberração jurídica, é a mesma coisa, por exemplo, é muito fácil compreender. Vamos imaginar a seguinte hipótese. Isso eu volto daqui a pouquinho, porque esses casos me deixaram indignados. Eu fiquei furioso, mas furioso, assim, quase que literal na expressão. Vejam, a parte ingressou com a ação segundo a lei da época. Praticou o ato processual. O ato é válido. Veio uma lei e a partir de agora, este ato que fora praticado será regido por uma nova regra, que é esta. Perfeito. Qualquer um de nós, entre que processo a lei processual, apanha o processo no estado que ele se encontra. Já foi ajuizada a ação? Já, ok. Dali em diante, o processo segue. Os atos praticados doravante serão regidos por leis novas. Exemplo, prazo em dias úteis. Prazo em dias úteis. Ora, houve um prazo já transcorrido? Houve. Há um prazo em curso? Há. Ele é alterado? Não, nunca pode ser alterado. Por quê? A regra que rege o prazo em andamento é aquela determinante do seu termo inicial. Imagine agora o contrário. Vamos perceber se esta compreensão é verdadeira, isto é, se a compreensão que ela pode retroagir para determinar que a parte altera a petição inicial for verdadeira, podemos então compreender o seguinte absurdo. A parte que perdeu o direito ao recurso ou a postulação por alguma razão, porque o prazo contado em dia corrido, agora, mas não, de jeito nenhum. O prazo agora passou a ser em dia útil, portanto, a minha petição, que foi ajuizada ou protocolada no 9º dia do prazo, é tempestiva. O raciocínio é o mesmo. Claro que não se pode imaginar isso, porque os atos são isolados, ou as fases processuais são específicas e são também separadas. Se já houve o decurso do momento processual para aquele fato, acabou. Exemplo, a audiência do dia 7 de novembro,
e concluiu que o preposto, por não ser empregado, era revelia. Ninguém dizia o contrário. No dia 14, chegou um preposto que não era empregado. Aí a reclamada, que foi revel por esse motivo na sexta-feira anterior, dizia, não, peraí. A revelia já declarada, agora, pela lei nova, não é mais, e por essa razão, então, eu requerer ao juiz que não decidiu a causa ainda, que reconsidere a decisão já proferida. Vejam, o fato processual foi a audiência do dia 10, chegou lá, é preposto empregado? Não, revel, ok, conclui o julgamento. No dia 14, ou dia 13, segunda-feira, chegou a mesma empresa, em outra audiência, preposto, o mesmo preposto que não era empregado, portanto, não é mais revel, de acordo com a nova mudança. Aí, a partir de agora, disse, não, peraí um minutinho só, aquela revelia de sexta-feira, eu vou requerer a sua revisão. Por quê? Porque a lei que estou em vigor hoje determinou que essa exigência não mais se aplicava ao caso. Alguém nesta sala pode imaginar, assim, nem num juízo mais absurdo de compreensão, absurdo não, mais otimista de compreensão, que o juiz poderia deixar de considerar a reclamada revel porque a lei de segunda regeria o ato de sexta anterior? Claro que não. O raciocínio é o mesmo. Aí eu pergunto, por que é que a parte autora é obrigada a emendar a petição inicial, apresentando pedido líquido, se quando ela ingressou com a ação, a exigência não era prevista em lei? Isto fere o devido processo legal, porque é garantia constitucional para todos nós, em qualquer instância. Imaginemos agora nós como consumidores, como locatários, como locadores, como demandantes de serviço comum, que enfrentássemos a mesma discussão. Mas isso é absurda a decisão. Que sou obrigado a fazer isso? Quando eu propus a ação, a exigência não havia e, portanto, não era obrigado a cumprir uma regra inexistente. E, nesse caso, vejam, retroagindo a lei processual. Fechando esse grande parêntese, voltando ao IDPJ, disse eu, foi criado esse dispositivo pensando no juiz do trabalho. Isso não, pode perguntar para o professor Fred Didier, para o professor Marinoni, vão dizer isso claramente, com toda a ênfase. E por quê? Qual era como acontecia em alguns tribunais? A execução seguia, claro, normalmente contra a pessoa jurídica, e em algum momento se entendia, se compreendia que ela não possuía bens. Ou de ofício ou requerimento do credor, o juiz determinava que fossem penhorados os bens dos sócios. Vejam, não havia decisão que incluísse o sócio no polo passivo. Segundo, não havia decisão que garantisse ao sócio benefício de ordem. Terceiro, não havia citação do sócio na condição de co-devedor. Ele tinha o seu patrimônio penhorado. O que acontecia? Quando o sócio recebia a visita oficial de justiça, que penhorava o seu patrimônio, e não defendo o sócio, repito, o sócio negligente ou renitente, só deixando isso muito bem claro, como não havia decisão que o tivera incluído no polo passivo, o que ele fazia? Apresentava embargos de terceiro. O juiz dizia, não, você não é terceiro, porque você é sócio da empresa, por essa razão, rejeita embargos de terceiros. Ele então ingressava com embargos de execução, é intempestivo. Os embargos são intempestivos porque tomou conhecimento da Constituição lá quando o oficial de justiça cientificou da penhora. Por esta razão, são intempestivos. E o que acontecia? O sócio não tinha como discutir a legalidade ou não do ato constitutivo. E muitas vezes, essa discussão era gerada por brigas internas na sociedade, discussão entre sócios. Então, o tribunal passou, vejam, o Tribunal Superior passou a admitir, excepcionalmente, discussões nestes casos, quando havia, seguramente era penhora em imóvel residencial, conhecimento em recurso de revista em execução por violação constitucional. Artigo 6º caput, direito de propriedade, direito de moradia, e direito de propriedade, artigo 5º, inciso, sei lá, acho que 20 e poucos, não lembro agora de cabeça. Ou seja, para viabilizar o direito de o sócio até argumentar, por exemplo, benefício de ordem, que a lei prevê, o tribunal passou a relativizar a rigidez que há
no conhecimento, recurso de revista em execução, os senhores sabem, só é admitido por violação direta e literal à Constituição brasileira. Mas nesses casos, como o sócio não tinha como se defender, até para discutir a legalidade ou não da apreensão, o tribunal passou então a relativizar este entendimento jurisprudencial. Veio o Código Novo e, obviamente, discutiu-se logo de imediato o alcance do artigo 15 do Código, lembra-se da ideia de subsidiariedade e superatividade, e o tribunal entendeu, na sua esmagadora maioria, aprovou depois a resolução aí em 39, que o artigo 15 do Código de Processo Civil ampliou, e bastante, a possibilidade de que haja a aplicação do conjunto normativo do CPC ao nosso processo, dizendo que a aplicação não mais acontecerá quando não houver norma, mas também em todos os casos em que a norma existente na CLT não for atual, não for efetiva, não representar uma solução melhor para o caso concreto. E aí, então, vem admitindo, e surgiu logo o debate em torno do incidente, que estava no artigo 139 do CPC. E lá houve uma mitigação da regra do CPC, que vedava, como veda, a instauração de ofício pelo juiz. Se compararem a redação da IN 39 com o CPC, verão que o Tribunal Superior do Trabalho relativizou o procedimento que o CPC descrevia, compatibilizando-o com o nosso processo, fundamentalmente a partir do artigo, que me fugiu agora o nome de cabeça aqui, 7... Aquele que o juiz pode de ofício, 775? Não. Que o juiz deve instaurar qualquer providência de ofício e tal, buscando a verdade. Esqueci agora. Vocês sabem de cabeça, porque me fugiu agora. Com o Código Novo, Lei Nova, a gente perde a referência. Mas, enfim, 795 é nulidade. Enfim, 765. Eu acho que 765. Mas, enfim, por aí. Vou encontrar lá. Que o juiz pode, de ofício, determinar qualquer diligência voltada para a solução do processo. E disse, então, que se aplicava o CPC, mas com uma mitigação nesse sentido. Veio, então, a Lei 13.467. Bom, só um minutinho. E aí, então, vigente o Código, houve um debate se há dispositivos no Código que causaram discussões enormes. Foi este. Alguns foram destacados. O artigo 139 do CPC, que consagrou esse instituto, esse incidente. O artigo 409, parágrafo 1º, que estabeleceu a decisão fundamentada. Foram dispositivos, assim, alvo de uma profunda discussão e reação contra a aplicação por parte dos juízes de primeiro grau. Bom, para evitar, e vários juízes, então, se recusaram a aplicar esse incidente, dizendo incompatível com esta regra que o juiz pode praticar qualquer ato voltado para a garantia da decisão efetiva, como está na CLT. Para afastar qualquer dúvida, o legislador, aspas aqui, sábio, previu na Lei 13.467 expressamente a aplicação do incidente previsto no CPC ao processo do trabalho. Se isso é verdade, vai surgir logo uma primeira questão importantíssima. Ora, se o incidente está referenciado expressamente no Código, ou melhor, na CLT, invocando o Código, surgiu logo a primeira dúvida. A instauração de ofício é possível? Vejam, o Código, nós estamos falando sobre recursos, mas a primeira questão desse incidente que surgirá, de logo, é como há uma referência expressa ao CPC, dizendo que estas normas se aplicam ao processo do trabalho, pode ser que há discussões relativas à instauração de ofício pelo juiz que foi autorizada na IN 39 pelo TST e que agora a Lei 13.467 buscou afastar exatamente essa possibilidade de que o juiz de ofício instaurasse o incidente. Mas no que nos interessa, isto é, na esfera recursal, foi a utilização pelo legislador da regra que estava na IN 39. Se compararem aqui, verão que a redação é exatamente igual. E aí foi uma construção feita exatamente para a garantia do contraditório, sem que o sócio
pudesse, em alguns casos, se defender. E, mas, fundamentalmente, assim está prevista. Se for na etapa cognitiva, o recurso cabível é recurso ordinário. Então, a da decisão que reconhecer ou rejeitar, que acolher ou rejeitar, a pretensão de inclusão do sócio no polo passivo em incidente instaurado no curso do processo, claro, será o recurso ordinário. Se for na execução, será agravo de petição. Sendo que, neste caso, a peculiaridade é que não deverá ser exigida a garantia do juízo. Portanto, seja em exceção de pré-executividade, que em alguns casos, alguns juízes assim o fazem, ou em incidente surgido na própria execução a requerimento do credor, e o juiz venha a decidir, incluindo ou rejeitando a pretensão de inclusão do sócio na execução, caberá agravo de petição, com a peculiaridade de que não se exigirá como pressuposto conhecimento do recurso de agravo de petição a garantia prévia do juízo, porque assim está definido agora na Lei 13.467. Portanto, a novidade é o cabimento do recurso que já era previsto na IN 39 e expressamente agora mencionado pelo legislador, a dispensa da garantia do juízo. Uma novidade também no agravo de petição, relacionada aos seus pressupostos, é a introdução de duas outras formas de garantia da execução, pressuposto relativo, específico, de conhecimento do agravo de petição, que é a garantia do juízo. Além, claro, da penhora de bens, depósito em garantia em dinheiro, que nós já tínhamos isso já sedimentado na nossa jurisprudência, duas outras formas foram introduzidas, que é o seguro garantia judicial, observada a ordem do artigo 835. Não, aqui eu me equivoquei, foi uma, porque tem duas lá na execução, que é o seguro e a fiança bancária. Mas enfim, esse seguro garantia foi introduzido como uma forma de viabilizar a garantia da execução, sem que a parte seja obrigada a fazer o dispêndio do dinheiro respectivo. O importante nesse aspecto é observar a referência feita ao artigo 835 do Código, segundo o qual esta garantia deve ser acrescida de 30% em face do valor da execução. Então, se a parte pretender, ao invés de depositar em dinheiro a quantia objeto da execução, garanti-la sob esta forma nova, terá que observar esta referência, este acréscimo, e, obviamente, se não o fez, o agravo de petição não será conhecido por falta de pressuposto relativo ao conhecimento, portanto, falta de garantia da execução. Novidade também no que toca ao conhecimento da agravo de petição é a dispensa e a redução da garantia em alguns casos. Não se aplica a garantia ou a penhora a entidades filantrópicas e àqueles que compuseram ou compõem a diretoria das entidades. Então aqui, obviamente, no segundo grupo, a execução dirigida à pessoa, voltada à pessoa que compôs a direção daquela entidade. Essas entidades, então, estão dispensadas a partir da vigência da nova lei, e nós já sabemos que a lei que rege o recurso é aquela vigente na data em que a decisão é publicada. Então, estas normas só se aplicarão, evidentemente, aos recursos interpostos de decisões publicadas a partir do dia 11 de novembro de 2017. Decisões anteriores, ainda que esteja com prazo em curso, alguns tribunais suspenderam os prazos recursais durante esse interregno, da semana anterior à nova lei até a semana posterior. Não importa, não importa. Se a decisão já tiver sido publicada, o que regerá a decisão é a lei vigente ao tempo em que ocorreu a sua publicação. Vamos imaginar que o tribunal suspendeu os prazos a partir do dia, 4 de novembro, uma semana antes, e no dia 3, a decisão foi publicada.
Vejam, neste caso, o prazo é em dia útil, a garantia será exigida, porque o que rege o prazo, o que rege o recurso, melhor dizendo, é a lei vigente ao tempo em que a decisão foi publicada. Então, neste caso aqui, se houver decisões já publicadas que envolvam, antes da vigência da nova lei, claro, né? Que envolvam entidades filantrópicas, elas estarão obrigadas à garantia. Se todavia, claro, ocorreu o julgamento, a publicação a partir do dia 11, inclusive a entidade filantrópica estará desobrigada da garantia, porque assim foi determinada por essas mudanças que a lei introduziu. Chegamos então ao recurso de revista. Claro, recurso dirigido ao Tribunal Superior do Trabalho. Vale a pena mencionar, não só para que possamos conhecer as mudanças que houve nesse recurso, e foram muitas, pela lei de 2014, pelo Código e agora pela 13467, para que nós possamos então compreender um pouco mais este recurso. Bom, várias foram as mudanças, e aí, desde a lei 13.015, passando pela lei, pelo Código, chegando ao sistema de precedentes e agora pela lei 13.467. Algumas estão ali já identificadas, vamos detalhar. Primeira, o artigo 896, parágrafo 1º-A da CLT, que foi introduzido pela lei 13.015, definiu que um dos pressupostos do recurso de revista é a transcrição do trecho da decisão regional que revele o pré-questionamento da tese. Se os senhores perceberem essa exigência, poderão facilmente compreender o grau de dificuldade que há hoje para a parte recorrente demonstrar se não estiver afinada com esse tipo de recurso. Ou seja, e por isso eu fiz aquela abordagem inicial, segundo a qual o Tribunal Superior do Trabalho não é um tribunal que julga casos, é um tribunal que deve julgar e compatibilizar teses. Então, a parte terá que identificar onde no recurso de revista, no acordo regional, está a emissão do fundamento determinante para a tese que foi o cerne da decisão controvertida. Porque esta é a sua missão, demonstrar ao tribunal onde está a emissão do fundamento determinante da decisão do TRT e transcrever este trecho literalmente na petição relacionada ao recurso de revista. Se não houver a transcrição, o recurso de revista não é conhecido por falta de um dos seus pressupostos de admissibilidade. E eu não erro em afirmar que hoje a esmagadora maioria dos casos de julgamento de agravo de instrumento que envolve desprovimento se volta exatamente pelo não atendimento desse pressuposto. Mas mais ainda, não apenas deve demonstrar onde está a emissão da tese, deve indicar expressamente qual o dispositivo violado. E não parou aí o legislador. Disse, devendo promover a chamada demonstração analítica. O que é isto? O diálogo entre recurso, acórdão e lei. Se não houver isto demonstrado dialeticamente, o recurso de revista não é conhecido. E quem faz de maneira preliminar esse juízo é o desembargador, o presidente ou vice do regional, que executa a tarefa de admitir ou não recurso de revista. Então, isto é uma tarefa extremamente importante. E o debate se acentuou quando o tribunal foi enfrentar os casos em que a parte alegava negativa de prestação jurisdicional. Como ela vai transcrever a emissão de tese se o recurso diz que tese não houve?
porque ela não está, obviamente, está argumentando que o tribunal se negou a resolver a questão. O Tribunal Superior do Trabalho discutiu isso durante muito tempo, emitiu um pronunciamento sobre este tema na sua jurisprudência e o legislador encampou essa jurisprudência e transformou, então, em texto legal, como veremos mais adiante. Outra mudança foi a extinção do incidente voltado para uniformizar nos tribunais a sua jurisprudência, falarei sobre ele mais adiante. O que eu já falei ainda há pouco sobre o artigo 896, parágrafo 14, que foi introduzido agora pela reforma trabalhista, que veio a definir também o relator a competência para julgar os casos em que houver pressupostos intrínsecos ou não, enfim, ele pode assim o fazer. Regulamentou a transcendência, um ponto extremamente importante nesse contexto de recursos de revista, e mudou também, como vimos, o preparo, como adiante nós iremos detalhar, e até já falamos disso um pouco mais, também com algumas isenções e com algumas reduções do valor do depósito. Bom, uma mudança importante veio o 43.467, que eu acabei de mencionar, relacionada à obrigatoriedade da indicação da transcrição, quando o recurso alega negativa de prestação jurisdicional, que é o caso que eu acabei de mencionar há pouco sobre, por exemplo, a tese da responsabilidade objetiva, enfim, provocou o tribunal e o tribunal não respondeu. Primeiro ponto, e a IN 40 vai trancar essa possibilidade, ele terá que opor junto ao regional embargos declaratórios. Para quê? Para pré-questionar a emissão de tese, para pré-questionar o registro fático. Ele pretende fazer com que o tribunal consigne, no exemplo citado, quais as circunstâncias com base nas quais ele afastou a responsabilidade objetiva e disse que o caso era subjetivo. E porque não houve prova da culpa, não haveria, então, como se imputar a responsabilidade, claro, à reclamada. Para fazê-lo, primeiro ponto intransponível é a oposição de embargos de declaração. Daí eu ter dito aos senhores e às senhoras antes, um pouquinho antes, que não se deve ver os embargos sempre como inimigo do jogador. É verdade, em boa parte dos casos, eles são protelatórios mesmo, né? Sim. Mas aí há o recurso da penalidade por litigância abusiva, se de fato não há omissão, se de fato não há obscuridade. Mas não se deve, em princípio, entender que sempre que houver embargos, há um prejuízo para o processo, porque muitas vezes é a única forma que a parte terá que arguir junto ao TST nulidade por negativa de prestação jurisdicional. O tribunal não respondeu a essa questão, como no exemplo citado aqui sobre o motociclista. Bom, então ele tem que opor embargos. O tribunal vai lá e bate um carimbo. A parte de sentença não é omissa, razão pela qual reitera os embargos. Ele então terá uma única possibilidade de fazer com que a decisão retorne ao estado anterior, que é arguir em recurso de revista a chamada NPJ. E aí surgiu o problema. Ora, se a Lei 13.015/2014 exigiu a transcrição do trecho do acórdão onde há a emissão do fundamento determinante, quando houver NPJ, o que ele irá transcrever se, a rigor, não há nenhuma tese emitida? O tribunal se debruçou sobre esse assunto durante vários meses mesmo, e havia fundamentalmente três correntes internamente. Primeira, entendia que a transcrição não era obrigatória. Por esta razão, nesse caso, por essa razão, por essa razão, conhecia do recurso de revista sem atentar para a exigência de que havia essa obrigatoriedade da transcrição, já que era de negativa. Uma segunda corrente entendia que a parte, por simetria da exigência do recurso de revista, deveria transcrever onde, nos seus embargos, provocou o tribunal. Ora, já que o acórdão é omisso, que esta é a alegação fundamental da NPJ, o tribunal não respondeu à questão provocada no recurso ordinário, e, não, portanto, não tem trecho a ser transcrito no acórdão regional porque resposta não houve,
se entendeu que deveria transcrever o trecho da petição de embargo de declaração que provocou o tribunal a se manifestar. E aí parava a exigência. E a terceira corrente, que veio a ser prevalecente, na lei inclusive, disse que, além do trecho dos embargos que representaram a provocação ao tribunal, também deveria transcrever a resposta do tribunal, ainda que fosse omissa. Por quê? Que o relator deveria então apreciar, verificando, portanto, se o caso de fato era de omissão. Porque se o tribunal respondeu à provocação, omissão não há NPJ a ser considerada. Então, essas são as três teses. E o relator, então, veio a acolher, criando mais um inciso no famoso parágrafo 1º-A do artigo 896, dizendo que é dever da parte transcrever o trecho da petição de embargo de declaração que revele o questionamento ao TRT, representado pelo, aspas, pedido, aquele em que ela tiver pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário e agregou, além dessa exigência, a transcrição no recurso de revista também do trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto àquele pedido. Então, quem aqui trabalhar auxiliando a presidência na admissão de recurso de revista, saberá que, a partir da Lei 13.467, o que antes era uma posição do TST na sua jurisprudência, agora passou a ser exigência legal. A parte terá que, em arguindo o NPJ, no recurso de revista que vier a interpor e, portanto, terá ou não admissibilidade positiva ou negativa, transcrever primeiro o trecho da petição de EDES, em que a parte provocou o tribunal a responder o que ela considera ter havido omissão, e segundo, o trecho do acórdão que ele, respondendo aos EDES, afasta a ocorrência de omissão. Sem essa dupla exigência introduzida no inciso 4º do parágrafo 1º-A, do artigo 896, o recurso de revista não será conhecido e, portanto, a admissibilidade será negativa e, consequentemente, a parte, se o quiser, deverá interpor agravo de instrumento. Ok? Então, essa primeira mudança importantíssima na admissibilidade do curso de revista, introduzida pela Lei 13.467. Já havia antes dessa mudança a exigência da transcrição determinada pelo artigo 896 da CLT, parágrafo 1º-A, que exigia, primeiro, a transcrição do trecho da decisão, segundo, a indicação expressa. Por exemplo, era muito comum a parte recorrente promover o seu arrazoado inteiro e no final dizia: por isto, a decisão viola os artigos tais e tais da CLT, do Código Civil, da Constituição, etc. Isso acabou. Porque a cada dispositivo violado corresponderá uma transcrição e também face dele a demonstração analítica. Só é possível juntar dispositivos se, obviamente, se referir ao mesmo tema. Exemplo, 927, caput 186 do CPC, do Código Civil, porque ambos tratam de responsabilidade subjetiva. Aí não é um problema. Mas depois dizer, viola a Constituição, viola a CLT, viola o Código Civil, viola o CPC, sem que haja conexão dessas normas, o recurso não pode ser conhecido. Há uma exigência maior, que eu falo na prova, que eu não quero partir agora, eu vou fazer um intervalo por conta do café, que eu vou demonstrar essa sequência que o legislador estabeleceu, em primeiro exigir a transcrição, depois exigir a indicação de dispositivo expresso, se for violação de lei, e terceiro, demonstração analítica, que é exatamente o diálogo entre recurso, decisão, lei violada. Vou fazer aqui um intervalo do café e depois a gente volta na sequência para nós continuarmos, tá?